Oden nasceu no capital das flores do país de Wano, como filho do Shogun Kuzuki Sukiyaki 59 anos antes dos dias atuais, e começou a cometer atos ultrajantes logo na infância. Quando ele tinha menos de um ano, jogou sua enfermeira molhada do outro lado da sala. Quando ele tinha 2 anos, ele pegou 2 coelhos com as próprias mãos e, aos 4 anos, matou um urso jogando uma grande pedra nele. A partir dos 6 anos, começou a percorrer o distrito da Luz Vermelha e a participar de cassinos. Aos 8 anos, começou a beber bebida e começou a brigar com os jogadores. Aos 9 anos, até a Yakuza o havia banido do cassino. Isso resultou em Oden incendiando o cassino e iniciando um conflito com eles, culminando em sua captura um ano depois que ele quase matou alguém. Como punição, Oden foi condenado a trabalhos forçados nas pedreiras e trabalhou lá o suficiente para ganhar prestígio significativo. Quando ele tinha 14 anos, ele tentou ajudar os cidadãos da capital das flores durante uma grande seca, desviando um rio para a cidade. No entanto, isso resultou na inundação da capital e as autoridades tentaram capturar Oden novamente. Para escapar, Oden partiu para o mar pela primeira vez, mas foi rapidamente forçado a retornar à terra. Quando ele tinha 15 anos e ainda estava escondido, começou a trabalhar em um templo na montanha, onde formou um harém de mulheres que sequestrou da capital à noite. Os entes queridos das mulheres, assim como muitos samurais poderosos, foram atrás de Oden para detê-lo, mas Oden manteve sua posição, resultando na enorme revolta do harém. Nos 3 anos seguintes, Oden tentou sair para o mar 38 vezes. Ele falhou rapidamente todas as vezes, apesar de conseguir sobreviver. Aos 18 anos, ele foi para a capital das flores e começou a cozinhar uma panela de sopa de Oden sobre os restos cremados de um homem chamado Katsuzo. Depois de deixar o crematório, ele viu que um deus da montanha estava atacando a capital das flores, e ouviu Kinemon e Denjiro falando sobre a descendência de Deus da montanha estar em sua posse. Oden então disse a eles para dar a ele a prole do javali gigante. Oden então pegou o javali quando Kinemon tentou atacar o Deus da montanha. Depois que Kinemon foi dominado, Oden usou o javali branco para chamar a atenção de Deus da montanha. Quando o animal gigante atacou, Oden derrubou. Quando Kinemon tentou assumir a responsabilidade pelo ataque do Deus da montanha, Oden nocauteou e assumiu a culpa. O assessor de seu pai então lhe entregou uma mensagem, dizendo que ele foi renegado e exilado da capital das flores. Por gratidão e reverência, Kinemon e Denjiro começaram a segui-lo. Reformando Kuri depois de deixar a capital, Oden mudou-se para a residência de Shimotsuki Yasui em Akumai, onde também conheceu Kurozumi Orochi, que estava trabalhando como criado lá. Mais tarde, Yasuie ficou bravo com Oden por viver como um vagabundo, em vez de aceitar o desafio de seu pai. Oden disse a Yasuie como ele queria partir para o mar, e Yasuie respondeu que ele tinha que se tornar um samurai competente antes que pudesse ser tão egoísta. Depois de ouvir sobre a Shura Doji, Oden decidiu viajar para Kuri, a região mais sem lei de Wano. Durante a jornada, ele foi seguido por Kinemon e Denjiro. Ao longo do caminho, juntaram-se ao grupo Kikuno Juízo em Ringo, Kanjuro em Kibi e Raizan Udon. Oden entrou em Kuri sozinho e lutou com todos os bandidos de lá, incluindo Ashura, o criminoso mais perigoso de Kuri. Quando seus companheiros chegaram, Oden havia derrotado todos os seus inimigos. Com a ajuda de seus companheiros, Oden reuniu os outros criminosos para trazer a paz a Kuri e ele mandou os moradores trabalharem para construir uma vila para morar e construiu a fazenda Paraíso para alimentá-los. Oden recebeu então o título de Daimyo de Kuri aos 20 anos, depois que Sukiyaki soube de suas ações. Além disso, Oden escolheu os companheiros que ele fez em sua jornada, bem como Azura, para serem seus retentores. Depois que Orochi deixou de ser servo de Yasui, Oden emprestou-lhe dinheiro como forma de apoio. Enquanto pescava na praia de Kuri, Oden descobriu Inuarashi, Nekomamushi e Kawamatsu sendo atormentado por humanos por serem diferentes. Oden espancou os humanos e saiu sem soltá-los, mas foi avisado por eles para soltá-los. Oden soltou os 13 e eles o seguiram de volta a Kuri e se tornaram seus retentores. Há 30 anos, Oden soube que seu pai havia adoecido e ele visitou a capital das flores com seus funcionários. Oden então falou com o pai uma última vez. Mais tarde naquele ano, Oden soube que um navio pirata havia chegado ao porto Itachi, levando-o a ir para lá. Enquanto ia até os piratas do Barba Branca, ele entrou em conflito com Edward Newgate, enquanto dizia que queria se juntar à sua tripulação. Depois, Oden e seus retentores tiveram um banquete com a tripulação. Oden continuou pedindo para se juntar, mas foi apenas recusado. 2 semanas depois, os piratas do Barba Branca tentaram deixar Oden para trás,
mas ele os alcançou e segurou em uma corrente que ele anexou ao navio. Izo se segurou em Oden e foi arrastado com ele. Depois de puxar Izo para o navio, Barba Branca testou Oden. Se ele pudesse segurar a corrente por 3 dias, ele teria permissão para entrar na tripulação. Quando faltavam apenas 10 minutos para completar o teste, Oden ouviu uma mulher em apuros e se soltou. Ele foi para uma ilha e assustou alguns sequestradores que o confundiram com um monstro marinho, salvando a mulher no processo. No dia seguinte, ele se familiarizou com a mulher, chamada Toki. Eles foram então confrontados por Karma e sua equipe, mas Barba Branca veio e derrotou Karma. Barba Branca então permitiu que Oden se juntasse à sua tripulação. Após o embarque, Oden descobriu que Noarazi e Nekomamuzi haviam se escondido no navio, esperando por Oden. Depois, Oden partiu em aventuras com os piratas do Barba Branca. Em sua jornada, ele se tornou um fora da lei notório, recebendo uma recompensa. Ele descobriu sobre a geografia do mundo, e achou inacreditável que uma organização como o governo mundial existisse. Tendo se aproximado de Toki e se casado com ela em algum momento, os dois se tornaram pais no segundo ano a bordo do Moby Dick e nomearam seu filho de Kozuki Momonosuke. Mais tarde, à medida que a tripulação crescia em números, o Barba Branca dividiu seus membros em 5 divisões, e Oden foi apontando como o comandante segunda divisão, embora este não quisesse assumir tal responsabilidade. 2 anos depois, ele e Toki teriam uma filha a quem chamariam de Kuzuki e Yuri. Entrando em uma ilha, os piratas do Barba Branca inesperadamente encontraram os piratas do Roger, levando Oden a correr em direção à tripulação para pegar seu tesouro. Envolvendo a tripulação na batalha, ele chamou a atenção de Golden Roger, mas foi golpeado pelo pirata. Correndo de volta para seu oponente, Oden ficou surpreso com o modo como seu capitão e Roger estavam lutando entre si. Depois, as duas tripulações começaram a lutar pelos 3 dias seguintes, até que um cessar-fogo foi feito no 4º dia. Alguns dias depois, Oden teve uma conversa com os 2 capitães, durante o qual ele informou a Roger que podia ler os poneglyphs, revelando sua intenção de chegar à ilha final da Grand Line e se tornar o rei dos piratas. Roger deixou Oden impressionado. Roger implorou que Oden se juntasse a ele por 1 ano para chegar à ilha, e Barba Branca honrou a escolha de Oden de se juntar a Roger, levando-o a se separar dos piratas do Barba Branca. A bordo do Ouro Jackson com sua esposa e filhos, ele descobriu que Noarazi e Nekomamuzi o seguiram a bordo. A tripulação navegou para Moktown e depois alcançou Skipia, onde Oden leu o poneglyph e gravou a mensagem de Roger no sino dourado de Chandora. Depois de retornar ao oceano, a tripulação navegou em direção ao Water 7, durante a qual Oden informou Roger que o ano tinha um Roai poneglyph. Atracando na ilha, Oden convidou Kutiflan para se juntar à tripulação, mas este recusou a oferta. De lá, a tripulação navegou para a Ilha dos Homens-Peixe, onde Oden leu os 2 poneglyphs da ilha e aprendeu com Neptuno que Poseidon é uma sereia. Oden leu mais tarde outro poneglyph depois de se aventurar em outra ilha. Quando Toki ficou doente, os piratas deixaram ela e seus filhos em Wano ao lado de Nekomamuzi e Noarazi, durante o qual Oden pôde perceber que seu país tinha mudado, apesar de não olhar para ele. Depois disso, a tripulação aprendeu o conteúdo do poneglyph de Wano. Chegando em Zou, Oden sentiu uma vibração diferente da ilha, que ele e Roger estranharam. Aventurando-se no país, a tripulação encontrou o último Roai poneglyph, levando Oden a descobrir os laços da sua família com a tribo Mink depois de ver o selo do seu clã acima da pedra. Tendo deixado Zou, a tripulação descobriu a localização da última ilha do Novo Mundo e navegou até lá. Lá, a tripulação encontrou o tesouro de Joeboy e Ryu quando viu, levando Roger a nomear a ilha de Lautali. Agradecido por ter se juntado a Roger, ele recusou ofertas de seus tripulantes para ajudá-lo a abrir as fronteiras de Wano e, em vez disso, procurou tornar sua visão uma realidade com a ajuda de seus retentores e tornando-se Shogun. Regresso e morte. Mais de 20 anos antes do presente, Roger decidiu dissolver a tripulação e Oden se separou dele quando o rei dos piratas deixou o navio. Depois disso, o resto da tripulação retornou Oden ao país de Wano e ele se despediu deles também. Oden então se reuniu com sua família e retentores. Ele ouviu falar de Orochi se tornando Shogun e como ele estava oprimindo os cidadãos com a ajuda de Kaido. Ele também ouviu sobre como a sua família foi ameaçada e sobre como Tokio se feriu protegendo Momonosuke. Enraivecido, Oden ordenou que os seus retentores cuidassem da sua família antes de acertar as contas na capital das flores. Ele chegou ao castelo e abriu caminho entre os guardas. Assim que chegou a Orochi, Oden rapidamente o atacou. O ataque de Oden foi parado por Kurozumi Shimimaru, que usou uma barreira para proteger Orochi. Depois de ouvir como Orochi chegou ao poder,
Oden deixou o castelo e, poucas horas depois, começou a dançar nu nas ruas da capital das flores. Ele fazia isso uma vez por semana, fazendo com que seu povo perdesse a fé e o respeito por ele. Um ano depois, Oden recebeu um jornal estrangeiro e leu sobre a execução de Roger. No quinto ano após o seu regresso, Oden soube que Hyogoro foi capturado por suas ações desafiadoras e que a mulher de Hyogoro foi morta. Lamentando o destino de Hyogoro, Oden finalmente decidiu reunir seus retentores para derrubar Kaido antes de deixar Kuri. Oden deu uma carta a Toki no caminho para Onigashima. Oden e seus retentores foram confrontados por Kaido e sua tripulação na região de Udon. Na batalha que se seguiu, Shinobu se juntou ao lado dos samurais e Oden conseguiu ferir Kaido. No entanto, quando Oden foi distraído por Kurozumi Igurashi, que se disfarçou de Momonosuke e fingiu ser um refém, Kaido derrubou. Após sua derrota, Oden alegou que Shinobu não era sua aliada, permitindo que ela se libertasse. Oden e os bainhas foram presos na capital das flores e sentenciados a serem fervidos vivos em 3 dias. Toki visitou Oden na prisão, e Oden entregou suas espadas a ela e pediu que as passasse para seus filhos. No dia da execução, Oden fez um acordo com Kaido para permitir que aqueles que sobrevivessem à execução fossem libertados, e Kaido deu a ele 1 hora. Oden entrou no caldeirão e, antes que seus retentores se juntassem a ele, ele levantou uma prancha sobre os ombros e ordenou que os seus retentores ficassem em cima dela. Depois que os cidadãos perceberam como Oden os protegeu durante os últimos 5 anos, eles começaram a torcer pelo seu esforço em sobreviver e Oden apreciou isso. Enquanto aguentava a hora, Oden explicou aos seus retentores o motivo pelo qual o país de Wano estava isolado e pediu que eles abrissem as fronteiras de Wano por ele. Oden sobreviveu com sucesso à hora, mas Orochi convocou um esquadrão de tiro para executar Oden e seus retentores. Oden mais uma vez disse a seus retentores para abrir as fronteiras de Wano, antes de jogá-los para longe do caldeirão. Quando os bainhas fugiram, Kaido atirou na cabeça de Oden e Oden morreu com um sorriso no rosto. Legado: juramos que se realmente pudermos viajar para o futuro, certamente terminaremos o que Oden-sama tinha começado. Vamos derrotar Orochi, vamos derrotar o Kaido e abrir as fronteiras deste país de uma vez por todas. Kinemon para Kuzuki Toki. Depois da morte de Oden, sua morte foi profundamente lamentada pelo resto do país e sua reputação de nobre foi totalmente restaurada ao resto do povo de Wano, fazendo com que milhares de pessoas tomassem armas e se rebelassem contra o regime de Orochi e os piratas das feras em seu nome e da família Kuzuki. Kaido atacou o resto da família de Oden após sua morte, mas seus filhos sobreviveram, pois Toki enviou Momonosuke 20 anos à frente no tempo e Kawamatsu manteve Iori salvo. Durante os 20 anos seguintes, Oden foi difamado pela administração de Orochi, que informou à população que ele havia tentado destruir Wano em sua busca para abrir suas fronteiras. Simpatizar com a família Kuzuki tornou-se um crime alto, que até mesmo crianças foram punidas pesadamente por cometerem. Orochi foi oficialmente reconhecido como um herói por ter derrotado Oden. No entanto, apesar das tentativas de Orochi de retratar Oden de uma forma negativa, milhares de cidadãos de Wano permaneceram leais a ele e a sua família. Estes incluem os outros 4 daimyo e os chefes Yakuza, e Orochi e Kaido tiveram que recorrer a matá-los ou prendê-los para silenciá-los. Antes de morrer, Oden disse a seus retentores que concluíssem sua missão de abrir as fronteiras de Wano. Depois de serem enviados à frente no tempo, Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, Raizo e Kikunojo recrutaram todos os 9 bainhas vermelhas restantes, exceto Denjiro, e milhares de outros simpatizantes da família Kuzuki para se levantarem e derrubarem Orochi e Kaido. Além disso, eles foram para o exterior e formaram uma aliança com os piratas do Chapéu de Palha e os piratas Rearte para aumentar o seu poder de luta, e os cidadãos Minks de Zoukei no Arazi e Nekomamuzi governavam também foram recrutados.